dia, meus irmãos, a graça e a paz de Jesus, a toda a comunidade. Gostaria de partilhar com vocês um trecho da Palavra de Deus que se encontra em Lucas, capítulo 8, a partir do verso número 22. Nesse tempo de agitação, nesse tempo de tempestade, nesse tempo de revolto mar, nesse tempo onde todas as autoridades mundiais estão completamente perplexas. Por exemplo, a primeira-ministra da Alemanha chegou a dizer que desde a Segunda Guerra Mundial a Alemanha não enfrentava um período tão difícil e conturbado quanto esse que nós estamos enfrentando. A palavra de Deus nos diz lá em Lucas capítulo 8, verso 22, que certo dia Jesus disse aos seus discípulos: "Vamos para o outro lado do lago." E nesse processo todo, eles entraram num barco e partiram. Enquanto navegaram, ele adormeceu. Abateu-se sobre o lago um forte vendaval, de modo que o barco estava sendo inundado e eles corriam um grande perigo. Os discípulos foram acordá-los, clamando: "Mestre, mestre, vamos morrer!" Ele se levantou e repreendeu o vento e a violência das águas. Tudo se acalmou e ficou tranquilo. "Onde está a sua fé?" perguntou ele aos seus discípulos. Amedrontados e admirados, eles perguntaram uns aos outros: "Quem é este que até os ventos e as águas dá ordens e eles lhe obedecem?" Meus amados, a gente esquece que esse universo não está jogado à sua própria sorte. Há algumas pessoas que não creem na existência de Deus, creem que esse universo foi fruto do aleatório, fruto do acaso, creem que a vida humana, a vida terrestre, os planetas e tudo aquilo que existe de uma forma tão complexa e maravilhosa e chega a ser estarrecedora, dizem que é fruto do acaso. Dizem que tudo isso que aconteceu, toda essa vida como nós conhecemos hoje, é fruto, na verdade, do aleatório. Mas nós não cremos assim. Nós cremos na existência de um Deus que transcende a matéria, que transcende aquilo que é palpável, aquilo que é tocado, mas também um Deus que intervém nesse processo todo. Nós cremos que há uma força da natureza que opera em todos nós e que não faz distinção se nós somos crentes ou não somos crentes, se nós cremos na existência de Deus ou se nós não cremos. Por exemplo, esse vírus que circula no mundo, ele não vai fazer distinção se você tem fé ou se você deixa de ter fé. Ele não vai fazer distinção se você é uma pessoa que professa e se ajoelha diante da certeza de que há um Criador, de que há um Deus, para quem não tem. Ele nivela todos nós. No entanto, há uma diferença muito grande entre aqueles que não professam a fé, ou seja, aqueles que vivem como se não houvesse um Deus que controla tudo, como se não houvesse um Deus que não fosse soberano sobre todas as forças, inclusive da natureza, sobre as leis que regem o universo. Como aqui, Deus deu uma ordem através de Cristo Jesus para os seus discípulos: vamos passar para o outro lado. É tempo da gente transcender essa condição toda de humanidade caída. É tempo da gente experimentar um aprofundamento da nossa fé. É um tempo em que a gente passar para o outro lado na nossa questão de fé tão menina que nós vivíamos e amadurecermos nesse processo todo, entendendo o nosso papel nesse cenário todo mundial. Afinal de contas, irmãos, o mundo está olhando para a igreja. Está olhando para a igreja nas suas controvérsias, nas suas infantilidades, nas suas meninices, com seus representantes religiosos com uma fé triunfalista, com uma fé alienada do contexto social em que nós estamos vivendo, mas também nós vemos pessoas que se dizem de fé tomados por um desespero, tomado por uma ansiedade irracional, porque há uma razão que a fé traz ao nosso coração, ao nosso entendimento, que pacifica a nossa alma.
Por isso o Evangelho nos diz que Jesus deixaria a sua paz e a sua paz nos seria dada não como o mundo nos dá. Ou seja, nós não dependemos das circunstâncias serem mudadas para que a gente tenha paz. Nós não dependemos de uma solução por meio da ciência para que a gente tenha paz. Nós sabemos quem está conosco nesse barco. Nós não pertencemos a um Deus que nos criou e nos jogou a própria sorte. Nós não pertencemos a um Deus que nos criou e está roendo unhas agora no céu, sabendo se nós vamos sobreviver a isso, se vamos dar certo ou não vamos dar certo. Não. Nós pertencemos a um Deus que é soberano e tem tudo sob o teu controle. Nós sabíamos que isso ia acontecer com a humanidade. Essa não vai ser a primeira, mas também não vai ser a última. Nós passaremos por outros episódios, não porque Deus vem falar comigo assim especificamente, mas porque Deus já nos revelou no seu Evangelho que a humanidade passaria por guerras como nós temos passado, que a humanidade passaria por peste como nós temos passado, mas que ainda não é o fim, nós vamos sobreviver, nós vamos passar por isso. Mas como é que nós que temos a revelação de Deus vamos inspirar, vamos ser luz, vamos ser, na verdade, irmãos, o esteio para uma sociedade que não tem esperança. Nós somos aqueles que têm esperança, meu irmão. Por isso, em nome de Jesus de Nazaré, você cuide nesse tempo da sua saúde espiritual, da sua psique, das suas emoções. Pare de ver tantos noticiários que vão trazendo, às vezes, alarmes. Tenha consciência, ou seja, se responsabilize pelo seu próximo. Se é para lavar as mãos, lave as suas mãos. Se não é para sair de casa, não saia de casa. Faça o seu repouso, faça a sua quarentena. Se é para fazer asepsia da maneira mais coerente, como tem sido ensinado em vários veículos oficiais, faça tudo isso. No entanto, saiba que existe uma outra doença que está assolando a humanidade, que se chama desespero, que se chama ansiedade. O medo que me falta, o medo daquilo que pode faltar para mim, está levando as pessoas para a prateleira. Eu vi alguém comentando que ele chegou na farmácia e perguntou: tem paracetamol? E o balconista disse: sim, então eu quero todos. O pânico vai me tornando cada vez mais irracional. A alienação me torna irracional. Ou seja, eu pensar que isso não pode me atingir me faz irracional, porque eu vou me tornar displicente. Mas também o pânico, o medo exacerbado, a preocupação exacerbada também me torna irracional, porque eu vou me proteger do outro, tentando me equipar da melhor maneira possível, com medo de faltar para mim. E isso é irracional, vai causar um outro caos social. As pessoas você vê algumas reportagens, você vê alguns vídeos circulando de pessoas desesperadas, brigando, comprando coisas exageradamente, papel higiênico exageradamente, álcool em gel exageradamente. Meu querido irmãos, nós somos o filho da luz. Isso vai passar, isso vai passar. É tempo de ficarmos em casa, é tempo de permanecermos obediente nesse sentido todo social, mas também é tempo de voltarmos para Deus. A minha oração, meu irmão, é que nesse tempo de tanto medo, de tanto desespero, as pessoas possam lembrar que existe um Deus, que existe um Senhor, que profetizou tudo isso por meio daquele que nós chamamos de Filho de Deus, daquele em que nós reconhecemos e vemos Deus nele. Jesus, o Cristo, Jesus de Nazaré. Portanto, meu amado irmão, saiba que ele tem poder sobre as forças da natureza. Isso significa que esse período todo que nós estamos vivendo tem os seus dias contados. Daqui a pouco isso vai passar. Daqui a pouco o leão vai rugir e um ponto final será dado.
No entanto, como é que você vai sair desse processo todo? Como é que você, ao final disso, tudo que nós estamos vivendo, que tipo de ser humano você vai se revelar, você vai, na verdade, se tornar? O quem de Deus está sendo formado em você, meu irmão? Em você. Use esse tempo para meditar na palavra. Use esse tempo para refletir no Evangelho. Se ocupe do cuidado com as pessoas, cuidando de si. Não veja tantos jornais. Estabelece um dia, estabelece, melhor dizendo, um horário no dia para você se manter informado. Estabeleça isso, mas ao mesmo tempo saiba que existe um Senhor, que é Senhor sobre as forças da natureza e que por isso nós não precisamos temer, ainda que essas águas entrem no nosso barco, nós não precisamos temer, porque Ele é Senhor sobre tudo e sobre todos. Ele é Senhor sobre o vento, Ele é o Senhor sobre a tempestade, mas Ele é Senhor também sobre esse Covid-19. Portanto, meu irmão, deixe Ele ser o Senhor do seu coração. Apazigue o seu coração e manifeste a boa vontade de Deus para com os homens nesse tempo. É a minha palavra, irmãos, para esse sábado. Que Deus ilumine o seu coração, que Deus ilumine a sua mente e que você tenha um coração pacificado e cheio de esperança por saber que pertence um Deus que é Senhor sobre o vento, sobre a tempestade, sobre o tempo, sobre o Covid-19. Que Deus abençoe você, meu querido. Um grande abraço, fica com Deus.